Graça e paz, crianças. Nossa, que crianças lindas, bem sentadas. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Quem aqui sabe o que é oração? Nossa, claro, aqui só tem criança que é príncipe e princesa, né? Os príncipes e as princesas sabem muito. O que é oração? Fala aí para mim. Quando a gente está falando, com quem que a gente está falando? Jesus. Isso mesmo, a gente está falando com Jesus, falando com Deus. E tem uma outra coisa aqui, que é uma boca. É uma boca que fala. Está aqui na minha mão. A Bíblia é a boca de quem? É a boca de Deus, porque quando a gente abre esse livro, o que acontece? O que está escrito aqui? A palavra de Deus, aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, quando eu vou orar, o que eu estou fazendo? Falando com Deus. E quando eu estou lendo a Bíblia? Deus está falando comigo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a oração. Vocês sabiam que aqui nessa igreja tem um lugar chamado Centro de Oração? Quem já foi no Centro de Oração? E o que as pessoas fazem no Centro de Oração? Oram e oram. Agora pensa, 500 horas de oração. É muita hora ou pouca? Quem já veio orar aqui nas 500 horas de oração? Olha que bênção, hein? Então, o centro de oração é um lugar onde a gente vai para orar, mas você sabia que a igreja, muitas pessoas, quem já ouviu falar assim? A igreja é a casa de oração. Quem já ouviu isso? Por que é a casa de oração? Porque quando a gente vem para a igreja, a gente vem para quê? Para orar, para falar com Deus, para buscar o quê? Estar na presença do rei. Por isso que quando eu venho para a igreja, eu quero estar na presença do rei. Quando vocês vão para o Gaditinha, vocês querem o quê? Estar na presença do rei, né? Então hoje nós vamos ver a história de uma moça que também entrou na presença do rei. Só que teve uma grande coisa que aconteceu na vida dela, quando ela era muito mais nova que vocês. Ela era um bebezinho. E os pais dela morreram. E ela ficou órfã. Vocês acham que isso é uma coisa legal? É uma coisa muito triste, não é? Mas nem por isso ela ficou abandonada. Nem por isso ela não deu certo na vida. Ela deu certo, né? Ela conseguiu viver o propósito de Deus. Ela tinha um primo e o primo dela criou ela. Quem aqui já sabe que moça é essa que eu estou falando? Esther. Então Esther era uma mocinha, né? Cresceu e ela foi criada por Mardoqueu, que era o seu primo. E o Mardoqueu, ele era um homem muito correto. Ele não se prostrava diante de qualquer pessoa. Ele se prostrava diante de quem? De Deus, né? E essa história está aqui na Bíblia. Tem um livro na Bíblia que se chama Esther. Quem já sabia disso? Levanta a mão assim. Isso. Então, aconteceu que Esther, ela foi chamada a ser rainha. Porque o rei, que era o rei da Pérsia, ele tinha uma mulher. E a mulher dele era terrível, hein? Era meio desobediente. E ele deu uma festa. E ele já estava assim, tinha bebido bastante vinho, estava muito alegre. E na festa ele falou assim: manda chamar minha mulher, que eu quero que vocês vejam. Ela é muito linda.
E vocês acreditam que a mulher dele não foi? Ele ficou muito bravo. Falou que absurdo. Como que a rainha não vem aqui na festa? Para os outros verem ela? Nossa, ela não pode ser mais a rainha, porque ela não obedece. Porque a rainha devia o quê? Obedecer o rei, não é? E ela não obedeceu. Então essa rainha, que se chamava Vasti, ela foi destituída. Hã? O que é isso? O que é destituída? O que será isso? Ela perdeu o quê? Não, a presença de Deus não. Ela perdeu o posto de rainha. Então ela foi destituída. Ela não ia ser mais a rainha. E aí o que aconteceu? Abriu uma vaga de rainha. E aí abriu um espaço, né, para poder colocar uma rainha. O rei ia precisar de uma rainha. E aí mandou chamar todas as moças. E quem era uma moça que estava lá no meio daquele montão de moças? Esther. E o que vocês acham? Esther foi escolhida para ser a rainha, né? E aí ela foi escolhida para ser rainha. E na cidade também, no mesmo lugar, tinha um moço muito malvado que era um funcionário do rei. Do rei Xerxes, né? E aí, esse funcionário do rei queria fazer muito mal para o povo de Esther e principalmente para aquele que criou a Esther. Ele estava planejando muitas coisas ruins, né? E aí ele falou assim, chegou para o rei e falou, sabe aquele ali? Então, ele não obedece às leis do rei. Olha, o povo dele, o povo judeu não obedece às leis do rei. A gente precisa criar uma lei e acabar com esse povo. E aí, o rei falou, você vai lá, cria a lei lá. Vamos criar a lei, né? Vamos assinar. E aí a gente acaba com os judeus. O primo da Esther, o Mardoqueu, ele ficou desesperado. Porque o que ia acontecer? Ele era judeu e ia morrer. Ficou muito triste. E o que a gente faz quando está muito triste? De repente grita, chora, né? Só que ele fez uma coisa um pouco diferente. Ele se vestiu de pano de saco. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sobre se vestir de pano de saco? Isso, o pano de saco representava o que para aquele povo? Tristeza, arrependimento, humilhação. Então, o que aconteceu? Ele vestiu aquele pano de saco e foi falar com a Esther. Falar, vamos lá falar com a Esther, né? Que agora ela é rainha, tem que fazer alguma coisa, né? Chegou lá, deu o recado para Esther, para um dos servos dela, e falou, olha, o povo todo vai morrer, Esther. Você precisa fazer alguma coisa. Só que tinha um porém, a Esther não podia ir na presença do rei. Sabe por quê? Ela precisava de um sinal do rei para ela entrar na presença dele. Se ela não tivesse esse sinal do rei, ela não podia entrar. E aí, vocês sabem qual é o sinal? Alguém sabe? Olha aqui, Ele tinha que estender o cetro. O rei precisava
estender o cetro. Aí ela podia entrar. Se o rei não estendesse o cetro e ela entrasse, né? O que ia acontecer? Morria. E então, a Esté mandou o recado para Mardoqueu. Falou, olha, você precisa fazer alguma coisa. Fala para o povo orar e jejuar 3 dias. Porque nesses 3 dias, eu vou me preparar e vamos ver se o rei me chama. Porque já tem 30 dias que o rei não me chama. Na presença dele, eu não posso entrar. Agora, voltando, passando só um pouquinho aqui no nosso reino. No reino que a gente está, que é o reino de Deus. Deus precisa levantar o cetro para você entrar na presença dele? Hã? Não. O que a pastora Raquel contou que aconteceu ontem? Que a pastora contou ontem, né? Que aconteceu quando Jesus morreu. Hã? O véu se rasgou. Então você pode entrar na presença do rei. Não é? Porque através do sangue de Jesus você pode entrar na presença do rei. Mas a Esté não podia. Ela não podia entrar. E aí o povo orou, o povo clamou. A Esté fez a mesma coisa. Ela começou a orar e a buscar o Senhor, né? Orou. E aí passou os 3 dias. Ela ficou num corredor assim, ó, igual eu tô ali, ó. O rei estava com... Olhem para aquela porta lá, não está aberta? Se o trono do rei tivesse ali, ele ia ver Esté se ela tivesse aqui, não iria? Então ela ficou assim, ela não entrou na presença, mas ficou do lado de fora e ele vendo ela. O rei, o que ele fez? Chamou a Esté. Por que será que o rei chamou a Esté? Vocês acham que o jejum, a oração daquele povo moveu alguma coisa para isso acontecer? Porque já tinha 30 dias, hein? Que o rei não chamava ela. Parece até que já tinha até esquecido, né? 30 dias é um mês, né? Já tinha bastante tempo. Então o rei mandou chamar Esté. Cadê o slide? Solta aí uma... Não abriu? Tinha uma figura para vocês verem. O rei levantou o cetro e chamou Esté. E aí, sabe o que ele falou para Esté? Além de chamar ela, ele falou assim, Esté, pode me pedir qualquer coisa que você quiser. Se você me pedir a metade desse reino, eu te dou. Olha só, pode me pedir qualquer coisa. O que vocês acham que ela ia pedir? Para não matar o povo dela, vocês acham que ela ia pedir isso? Poderia, né? Mas ela não pediu isso. Sabe o que ela pediu? Ela pediu para ter um momento de refeição com o rei, um banquete. Falou, olha, eu quero um banquete, só que nesse banquete vai eu, o rei e Ramã. Ramã era aquele que criou a lei para, matar o povo. Então ela falou, no banquete vai ter 3 pessoas. Eu, o rei e Amã. Então o rei falou, tudo bem. Então, vamos a esse banquete. E aí, chegou a hora do banquete, né? E aí, no banquete, aquela mesa linda, colocada, né? O rei, a mãe Esté estava lá. E o rei falou, e agora? Agora já me fala o que você queria pedir, né? Preparou todo, você viu que a Esté fez toda uma preparação, pediu um banquete. O rei estava esperando, né? Então agora pode pedir. Ela, eu tenho uma coisa para pedir. Mas
eu preciso de um outro banquete. Vocês acham que Esther gostava de comer, gente? Eu acho que isso era uma estratégia de Esther, não é? E aí Esther pediu outro banquete. E aí ela falou, amanhã, então, no próximo banquete, eu vou contar para o rei o que eu quero, de verdade. E aí chegou o outro dia. Não chegou o outro dia ainda. Porque Amã mandou construir uma forca. Quem sabe o que é uma forca? Ele mandou construir uma forca. Para que será que ele mandou construir uma forca? Para enforcar. Sabe quem que ele queria enforcar? O primo de Esther. Aquele que criou ela desde pequenininha, né? Quando ela não tinha nem o papai nem a mamãe. Ele queria matar o Mardoqueu. E mandou criar uma forca de 20 metros. Olha, eu não tenho nem 2 metros. Então, essa forca era bem grande, né? Então, ele mandou criar essa forca enorme para matar o primo lá da Esther, que criou ela, o Mardoqueu, né? E aí, o que vocês acham? Ele vai conseguir matar? Não. E aí, tudo bem. Aí ia chegar o dia do banquete ainda, do segundo banquete. Mas antes disso, teve uma noite que o rei deitou para dormir e não conseguiu dormir. E acordou e falou assim para os servos dele, olha, vai ali, pegue o livro de crônicas do palácio, que eu quero ver o que aconteceu. Tem alguma coisa errada acontecendo. E o rei pegou o livro, começou a olhar, e no livro ele achou que esse primo da Esther já tinha salvado a vida dele e não tinha sido honrado, o rei não tinha feito nada por ele. Falou, nossa, esse homem salvou a minha vida e eu não fiz nada por ele. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aí no outro dia, o Ramã, que era o malvadão lá, que queria matar o povo, quando ele chegou lá, o rei falou para ele, olha... Oi? Qual livro? Que você acabou de falar. O livro do rei. Isso, ela perguntou qual livro que eu falei. É o livro de história. Tudo que acontecia lá no palácio tinha um livro que ficava escrito, né? O livro de crônicas do rei. E aí, olha, tá anotando, hein? Que bênção! E aí, o rei falou, nós precisamos fazer alguma coisa. Chamou Amã, que ele era o mais forte, né? Lá do reino, lá dele. Falou assim, olha, Amã, o que você acha que eu tenho que fazer com alguém que já salvou a minha vida, né? Como você acha que eu posso presentear uma pessoa? O que você acha que eu posso fazer para uma pessoa se sentir honrada? O que vocês acham que podia se fazer para uma pessoa se sentir honrada? Talvez um presente, não é? Um presente não é uma honra? Não é? Quando a gente vai no aniversário, a gente honra alguém, não é? A gente dá um presente. E o rei estava muito feliz com o primo da Esther e queria dar uma honra. Só que Amã pensou que era presente para quem? Para ele. Então ele falou, olha, rei, eu já sei o que faz. Vista uma capa nele, bem bonita, arruma um cavalo e que ele desfile pela cidade, que todas as pessoas vejam, né? Isso aí vai ser uma grande honra. E aí o rei falou assim, ótimo, então, Amã, você vai lá, você vai pegar o Mardoqueu e vai fazer isso com ele. Vista essa roupa linda nele, põe uma capa, arruma um cavalo e desfile com ele pela cidade. E olha só, quanta coisa Deus fez por causa de quê? Da oração. E aí,
isso tudo aconteceu. E aí chegou o segundo banquete. O que vocês acham que Esther ia falar para o rei no segundo banquete? O que você acha? Pedir para não matar o povo dela. E você? Isso era um segredo, gente. O rei não sabia que Esther era judia. Ela também ia morrer, não ia? Se ia matar o povo dela todo, ela também ia morrer. E aí, chegou o segundo banquete. O rei falou: e aí, Esther? E agora? O que você quer? A Esther falou: olha, sabe esse homem que está aqui sentado com a gente? Ele criou uma lei para matar o meu povo. E aí a Esther contou para o rei que ela era judia e que Amã tinha criado essa lei para matar o povo dela. O rei, na mesma hora, também descobriu que Amã tinha feito uma forca. Sabe o que o rei falou? Já sei o que vai ser feito. Sabe essa forca aí? Amã para a forca. Então, o rei mandou Amã para a forca. E Esther falou: mas e aí? Existe a lei. A lei diz que o meu povo vai morrer ainda. O rei falou: eu não posso mudar essa lei, mas eu posso dar o direito ao povo de se defender, né? E de não ser morto. Então, através da oração, através da sabedoria de Esther, o que aconteceu? Um povo inteiro foi salvo, né? Um povo inteiro foi salvo. Por quê? Por causa da oração. Então, vocês acham que a oração é muito poderosa ou pouco poderosa? Muito poderosa. Então, você pode falar com o rei todos os dias. Você não precisa ficar igual a Esther lá no corredor da sua casa, esperando. O nosso rei é Jesus. Então, Jesus, todos os dias, você não precisa ficar lá esperando. Eu vou esperar Jesus levantar o cetro. Quando Jesus levantar o cetro, eu vou lá orar. Precisa? Não. Você pode orar sempre, né? Você pode orar quando você levantar. Por que você pode orar? Você pode agradecer, que você pode abrir os seus olhos. Tem gente que não abre os olhos de manhã. E você pode abrir os seus olhos. Isso é um motivo para orar? Sim, né? A gente pode agradecer o Senhor. E você pode agradecer. E você sabia que Jesus orou? Quem sabia disso? Jesus sempre orava. Quando ele viveu aqui na terra, ele sempre orou. Até quando ele foi crucificado, ele orou, ele clamou ao Pai. Mas Jesus era santo, e aí? Precisava de Jesus orar? Precisava, porque ele queria estar juntinho com o Pai. E você quer estar junto com o Pai? Quem quer? Quem quer? Levanta a mão bem alto. Isso, eu também quero. A gente precisa estar junto com o Pai. Então, para estar junto com o Pai, a gente precisa de quê? De falar com Ele. Você fica lá na sua casa, junto com seu pai, sua mãe, calado? Sem falar nada? Quem fica? Mudo? Ninguém fica. Por quê? Porque a gente tem que falar o que a gente quer, o que a gente precisa, não é? E com Deus é a mesma coisa. Você precisa falar. Deus já sabe o que você quer e o que você precisa. Mas a gente precisa de falar.
A gente precisa de falar com Deus, a gente precisa de buscar, né, Ele. E a única maneira que tem é orando, né? O Espírito Santo está aí dentro de você, mora dentro de você, porque ontem todas essas crianças aqui vieram aqui no altar, entregaram a sua vida, né? As reconheceram o sacrifício de Jesus. Então o Espírito Santo está onde? Em você. Respira aí bem fundo. Respira. Isso é importante para a vida da gente? Se você não respirar, o que acontece? Se a pessoa parar de respirar? A pessoa vai morrer. Se você parar de orar, você também vai morrer. Mas sabe como você vai morrer? Espiritualmente. O Espírito Santo vai, vai murchando dentro de você. Então você tem que sempre orar. Por quê? Para manter aceso o Espírito Santo dentro de você. Né? Então todos os dias, quem aqui ora todo dia? A gente ora para agradecer, a gente ora adorando a Deus, né? Por tudo que Ele faz por nós. A gente ora pela nossa casa, pela nossa família, né? As imagens estão bem, olha lá, quase não está aparecendo. Mas lá tem tinha um reloginho, que é o reloginho de oração. Vamos ver se vai dar para ver. Ali são as cenas da Esther, ó. Tá dando para ver? Bem, porque tá muito claro, né? Estão vendo lá, ó? Isso, olha, algumas cenas que eu tinha colocado para vocês verem. Ela comendo lá com o rei. Nossa, nem eu não tô vendo. Mas tinha uma coisa bem interessante ali, que era o telefone, né? Bem no final tem um telefone, um orelhão. Então a oração é como se fosse um telefone. E quando você ora, o que você faz? Você está pegando, é como se você estivesse ligando para Deus. Não que Ele está longe de você. Ele está perto, mas é como se você estivesse ligando para Ele, contando para Ele aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Não é mesmo? Então, todos os dias, nós precisamos de quê? De Jesus. E qual é a forma mais importante? A única forma, né? Não é nem a mais, é a única forma que tem da gente estar pertinho de Deus e falar com Deus. Orando. Se você não orar, você vai falar com Deus? Não. A única forma de você falar com Deus é orando. A única forma de você entrar na presença do rei é como? Orando. Você tem que orar. Abrir a sua boquinha aí. Né? Aí tem gente que vai falar: ai, tia, eu não sei orar. Não sabe orar? Você não sabe orar? Quem aqui sabe orar? Ai, que bom, aqui não tem esse problema, né? Mas se alguém não souber orar, a gente sabe que a Bíblia, Jesus ensinou, Jesus deu exemplo pra gente. Ensinou a gente como que a gente deve orar. Que é uma oração que vocês todos conhecem, que se chama Pai Nosso, não é? Então a gente tem que orar ao nosso Pai, né? Falando que Ele é santo, né? Como que começa o Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu. Isso, santificado seja o teu nome. Então Jesus está dizendo que a gente tem que adorar Ele. A gente tem que dizer que Ele é santo quando a gente vai orar, né? Venha o teu reino.
Olha só. O que é isso? A gente está chamando a presença de Deus para a gente, né? Eu quero viver na presença do Rei. Quem quer aqui viver no reino de Deus? Então, quando você ora, você fala isso para Deus. Deus, eu quero viver no teu reino. Seja feita a tua vontade. Ah, então eu vou orar pedindo para Deus fazer a vontade dele. E a vontade de Deus é a nossa? Deus faz tudo que a gente quer? Hã? Faz tudo que a gente quer? Não, porque às vezes nem tudo que a gente quer é bom para a gente, né? Mas a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E Deus sabe tudinho que você precisa. Deus sabe o melhor para você, né? Então a gente fala, pede para o pão não faltar, não é? Pede para Deus abençoar a nossa casa, que tenha fartura das coisas, né? Que não falte nada, né? E a gente fala também que o reino é de quem? O reino é de Deus, o poder é de Deus, a minha vida é de Deus, a minha casa é de Deus, a minha cidade é de Deus, o meu país é de Deus, tudo é de Deus. A gente fala isso para Ele, né? A gente reconhece isso, né? Essa cidade, quando você vai orar, você fala, ontem a gente fez o ato, não fizemos? Falando que Campinas é de quem? Do Jonas Donizete? Campinas é de quem? Não, de Deus. Deus levanta pessoas para cuidar da cidade. Deus levanta um prefeito na cidade, mas a cidade é de quem? É de Deus, né? Então a gente tem que sempre orar. E se você não consegue orar muito tempo, você ora várias vezes no dia. Sabia disso? Que às vezes você fala, ai, mas eu não consigo ficar lá. E aí, aos pouquinhos, né? Você vai orando mais tempo, mais tempo, mais tempo. O tempo vai aumentando, né? Mas o importante é a gente começar a ter um tempo de oração. E como que a gente vai orar? Como que tem que ser o lugar que você vai orar? Em todo lugar. Isso aí é perfeito. Em todo lugar você vai estar. Mas você precisa de um tempinho que você esteja somente orando. Só você e o Papai do céu. O Pai, o nosso Rei. Você precisa de ter um tempinho exclusivo. Que só o Rei. Nem se sua mãe te chamar, você vai sair. Então esse tempo, vocês lembram que já nos Gaditinhas, a gente já fez aquele negocinho de pôr na porta? Quem lembra disso? Que colocava na porta, não me perturbe, estou na presença do Rei. Não é isso que estava escrito, né? Mas era um recadinho para se alguém bater na porta do seu quarto, o seu pai ou sua mãe, vai saber que você está orando. Porque quando a gente vai orar, a gente tem que fazer o quê? Se concentrar. A gente se concentra para tantas outras coisas, por que para orar a gente não pode, né? Então aí você fecha lá a porta do seu quarto. Qual a melhor forma para a gente orar? De joelhos, você vai se ajoelhar. Você pode pôr uma música, porque a música, você começa a cantar. Daqui a pouco você começa a ver aquela presença de Deus maravilhosa. E aí vai ficar tudo tão gostoso. Um ambiente preparado para você orar. E para você estar junto com o seu Rei, né? E a gente precisa preparar um ambiente para a gente estar com o Rei. Como que você vai estar com o Rei de qualquer jeito, no meio do barulho, no meio da bagunça, no meio de um monte de gente conversando? É a presença de um Rei. Então, na presença do Rei, você precisa de quê?
de respeito. Vocês lembram que a pastora falou ontem isso? Quem lembra disso? Porque foi ontem, né? Não deu para esquecer ainda. Então a gente precisa de respeito, a gente precisa de reverência, não é? Então a gente precisa de respeito e a gente precisa ter esse tempinho, tá? Então na sua casa você vai ter esse tempo, mas agora também nós vamos ter esse tempo de oração. Nós vamos ver uma música bem gostosa e a gente vai ajoelhar. E nós vamos orar. Você vai orar, você vai fechar o seu olhinho. Você não vai conversar com ninguém. Você vai falar com o seu rei. Você vai entrar na presença do rei agora. Então, vamos lá? Vamos entrar na presença do rei? Quem aqui quer estar na presença do rei? E esse rei quer muito que você esteja na presença dele. Então você vai se ajoelhar. Pode se ajoelhar. Vai começar a tocar uma música linda. E aí você vai começar a falar palavras de amor. Ontem nós falamos o quanto esse rei é lindo, como ele é poderoso, como ele cuida de você, né? E você vai agradecer por isso. Olha como Deus tem um cuidado tão lindo com você. Deus preparou esse congresso para você estar aqui, recebendo só palavra boa, só coisas lindas vindas do coração dele para você. Então você vai agradecer. Agradece pela mamãe, pelo pai, pela casa que você mora. Tem gente que não tem uma casa boa igual a sua para morar. Tem gente que não tem uma escola boa igual a sua para estudar. Né? Então você vai agradecer por tudo que Deus faz por você. Tem gente que não tem uma saúde igual a sua para correr, para andar, né? Não tem uma voz para falar. Você tem tudo isso e você vai agradecer o Senhor agora. Começa a orar, começa a falar: Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor é para mim, porque o Senhor é lindo, porque o Senhor cuida de mim. Se você quiser vir orar aqui no altar, você pode vir, tá? Você tem liberdade de orar na presença do seu rei, né? O véu se rasgou, então você venha, mas você venha com respeito, tá bom? Você respeite a presença de Deus e ora. Estou aqui, querendo te ouvir. Jesus, eu quero te conhecer.